No panteão nórdico, virtualmente todos os deuses Aesir estavam de alguma forma ligados ao conceito da guerra. Thor personificava a força, Odin era um líder e Heimdall era um vigia. Entre todos esses deuses da guerra, no entanto, Tyr foi apontado como o maior. Ele era o deus mais corajoso e valente e supervisionava as leis e juramentos. Parece óbvio que o deus mais corajoso estaria ocupando uma posição de destaque na mitologia da era Viking. A história mais conhecida de Tyr não é de seus feitos em batalha, mas de como ele perdeu a habilidade de lutar tão bem quanto deveria. O deus nórdico da guerra foi corajoso o suficiente para perder um membro para proteger seu povo. Os historiadores acreditam que pode ter havido muito mais na história de Tyr. No entanto, do significado do seu nome ao seu maior inimigo, a mitologia nórdica mostra que Tyr pode ter sido muito mais poderoso do que parecia. Embora existam poucos mitos sobreviventes que retratam Tyr, os historiadores têm quase certeza de que ele foi um dos deuses nórdicos mais antigos e proeminentes. Uma das maiores evidências disso é o próprio nome do deus. Embora simples, o nome de Tyr contém uma riqueza de informações sobre as origens do deus. Tyr deriva do deus proto-germânica, Tiuas, que por sua vez veio do proto-indo-europeu, Diuels. Origens antigas, no entanto, não são incomuns entre os deuses. A conexão com Diuels mostra que Tyr era um deus importante. Esse nome é a raiz dos deuses mais poderosos das religiões europeias. O rei dos deuses grego, Zeus, derivou seu nome dessa raiz antiga. O Dagda celta e a Diana latina compartilham essa raiz. Muitos termos gerais para Deus também vêm de Dieus. Isso inclui a palavra latina Deus e o sânscrito Deva. O próprio nome de Tyr também era um termo genérico para Deus. A palavra Tyr se referia a um deus em geral, enquanto Asa ou Van nomeava um membro dos Aesir ou Vanir especificamente. Os nomes derivados de Dieus geralmente pertenciam aos deuses mais antigos e poderosos. Tyr, no entanto, era um deus relativamente menor dos Aesir. Os historiadores acreditam, porém, que nem sempre foi assim. O lugar de Tyr na mitologia nórdica pode ser visto claramente em um lugar inesperado. Uma das melhores maneiras de entender Tyr é olhando para a maneira como os romanos o viam. Quando os romanos encontravam outra cultura, eles normalmente comparavam os deuses dessa cultura aos seus próprios. Eles acreditavam que o povo germânico e outras culturas adoravam os deuses do panteão romano sob nomes diferentes. Para entender as religiões estrangeiras, os romanos procuravam semelhanças com os olimpianos, deuses gregos. Eles olhavam para semelhanças como função, poderes e temperamento, ao invés da hierarquia ou relações familiares. Entre os deuses germânicos, por exemplo, os romanos às vezes igualavam Thor a Júpiter. Thor e Júpiter eram ambos deuses do trovão. Tyr foi chamado de Marte pelos romanos. Entre os muitos deuses nórdicos associados à guerra, Tyr foi apontado como o mais semelhante ao deus latino da guerra. Os romanos frequentemente chamavam Tyr por um nome muito específico, entretanto. Ele não era apenas Marte, mas Martitinsuns, uma assembleia governamental na cultura nórdica e germânica. Pessoas livres se reuniam para resolver disputas, eleger líderes e abrir tribunais. Ao associar Tyr a essa assembleia, os romanos deixavam claro que ele era visto como um deus da lei e da justiça, ao invés de um deus da guerra sedento de sangue. Marte às vezes era visto da mesma maneira. O deus da guerra também era um deus da paz, porque usava o poderio militar para manter as ameaças longe das pessoas comuns. O nome latino, Martitinsuns, deixava claro que Tyr presidia um aspecto específico da guerra. Enquanto Thor era um deus de poder físico, Tyr representava a guerra como uma força justa e leal perante a lei. Os escritos nórdicos também deixavam isso claro. Tyr era frequentemente citado como deus que testemunhava juramentos e julgava disputas, além de ser um lutador valente. Existem apenas 2 mitos que incluem Tyr como uma figura central, porém um deles está faltando passagens significativas. A lenda mais conhecida e preservada de Tyr conta a história de como ele perdeu a mão. A Edda poética conta a história na íntegra, mas também é mencionada em outras obras.
Isso prova que era uma história bem conhecida e não como algumas outras passagens seriam, um produto da imaginação de um autor individual. De acordo com a lenda, o deus trapaceiro Loki gerou 3 filhos monstruosos com uma giganta chamada Anquiboda. Os deuses sabiam que os filhos de Loki seriam seus inimigos no Ragnarok. Eles não mataram os monstros imediatamente. No entanto, ao invés disso, para não violar a santidade de Asgard, eles os baniram. A serpente Ormungand foi lançada ao mar. Ela logo cresceu tanto que cercou Midgard completamente. Os deuses tinham outro plano para o lobo Fenrir, entretanto. Eles esperavam poder evitar o Ragnarok, o criando para ser seu aliado. Eles levaram Fenrir para Asgard e tentaram treiná-lo para confiar neles. À medida que ele crescia, porém, os deuses e deusas ficaram com mais medo do lobo monstruoso. Apenas Tyr foi corajoso o suficiente para se aproximar do lobo, que crescia rapidamente. Todos os dias ele trazia carne para Fenrir e tentava conquistar sua amizade. Os deuses logo se convenceram de que seria impossível controlar Fenrir. A cada dia ele ficava maior e mais forte, até que decidiram que ele teria que ser amarrado. Eles fizeram uma corrente forte para segurá-lo, mas sabiam que não seriam capazes de forçá-lo a isso. Em vez disso, apelaram para o orgulho de Fenrir e afirmaram que queriam que ele experimentasse como um teste de força. Fenrir permitiu que as correntes fossem colocadas nele como desafio. Para o horror dos deuses, ele facilmente rompeu as amarras. Eles tentaram novamente, fazendo uma corrente 2 vezes mais forte que a primeira. Mais uma vez, Fenrir a quebrou com uma única flexão dos músculos. Sabendo que haviam atingido o limite de suas próprias habilidades de metalurgia, os Aesir foram até os anões. Eles criaram uma amarração mágica que era fina e flexível como uma fita, mas garantiram aos deuses que seguraria qualquer monstro. Essa corda aparentemente fraca deixou Fenrir desconfiado. Ele também afirmou que quebrar uma coisa tão frágil não lhe traria a fama que quebrar grandes correntes ganharia. Tyr foi o único deus corajoso o suficiente para alimentar Fenrir, e ele se tornou o único com coragem suficiente para amarrá-lo. Embora soubesse que perderia sua mão, Tyr fez o sacrifício pelo bem maior dos Aesir. Sua mão perdida se tornou o atributo mais definidor de Tyr. Na arte e na literatura, ele é mostrado sem a mão direita como um sinal visível de sua coragem e dedicação. A poesia nórdica antiga fazia uso de uma figura de linguagem chamada kenning. Essa figura de linguagem era elaborada, muitas vezes tortuosa, para descrever uma ideia simples. Snorri Sturluson, o escritor do século XIII da Edda Poética, listou algumas das kennings usadas para descrever Tyr. Essas incluíam o deus de uma mão, filho de Odin, deus das batalhas e o alimentador do lobo. Das kennings usadas para Tyr, a maioria de alguma forma faz referência à história da amarração de Fenrir. Alimentador do lobo, por exemplo, referia-se ao fato de que apenas Tyr era corajoso o suficiente para chegar perto de Fenrir, ou ao fato de que o lobo eventualmente comia a carne de Tyr, tornando-o o deus de uma mão. Embora as histórias não sobreviveram além do conto de Ragnarok, que mostra Tyr nesse contexto, ele costumava ser um lutador valente e habilidoso. Na Edda Poética, o pai de Tyr é o gigante Ymir. Sturluson, porém, diz que ele é o filho de Odin e, portanto, irmão de Thor e Baldur. Os mitos nórdicos raramente detalham as relações familiares dos deuses, por isso suas conexões às vezes são desconhecidas. No caso de Tyr, 2 linhagens separadas são fornecidas. A maioria dos historiadores concorda com o relato mais completo e conhecido de que Tyr é filho de Odin. Isso lhe daria um lugar de destaque entre os Aesir, e provavelmente entre seus adoradores humanos também, o que não aconteceria se ele fosse filho de um gigante pouco conhecido. Esse poder era apenas tênue, no entanto. O nome de Tyr e o domínio sobre a guerra e a lei fazem com que pareça provável que ele seja o deus principal do panteão nórdico. Tyr tem muita coisa em comum com deuses poderosos de outras culturas, como Zeus ou Indra. Tyr muito provavelmente foi um deus fundamental no panteão germânico inicial, se não o deus principal. Com o tempo, Tyr se tornou menos importante e deuses guerreiros como Thor e Odin vieram à tona para atender às necessidades e gostos da cultura germânica primitiva.
O poder descendente de Tyr não é apenas uma teoria histórica, também é sugerido nos próprios textos. Tyr era um deus guerreiro, mas desistiu de uma das mãos para amarrar Fenrir. Notavelmente, foi sua mão direita, a que a maioria dos homens usaria para segurar uma espada que foi perdida. Isso significava que, embora a associação de Tyr com a batalha permanecesse, ele estava fisicamente em desvantagem em uma luta. Sua posição teria sido rebaixada porque ele não era mais capaz de se destacar nas batalhas que o haviam definido. Um jogo de palavras na Edda Poética também deixou clara a posição enfraquecida de Tyr. Após a morte de Baldur, Loki chega sem ser convidado a um banquete dos deuses. Eles se envolvem em uma competição de insultos, em que Loki ofende todos os deuses e deusas presentes. Quando Tyr tenta defender Freya contra os insultos de Loki, o deus trapaceiro se volta contra ele e diz a Tyr que ele não pode ser o braço direito da justiça quando essa mesma mão estava faltando. Isso implica que o ferimento físico de Tyr pode ser interpretado como um sinal de que ele não estava mais apto para a posição que ocupou. Uma passagem na Edda Poética parece apoiar isso, quando diz que Tyr é maneta e não é considerado um promotor de assentamentos entre as pessoas. Dadas essas evidências, parece que a perda da mão de Tyr foi mais do que apenas uma forma de demonstrar sua coragem e determinação. Ele também mostrou uma perda de poder e posição. No final das contas, o rebaixado deus da batalha cairia pela última vez. Tyr era um dos deuses destinados a morrer no Ragnarok. Embora a profecia do Ragnarok fosse detalhada, nem todo o destino do deus seria conhecido. A maioria dos principais deuses Aesir, entretanto, foram nomeados. Foi dito que Tyr lutaria contra um lobo monstruoso, mas não seria Fenrir. Ele lutaria com Garmi, o guardião do reino de Hel. Como muitos dos deuses, Tyr lutaria uma batalha de destruição mútua. Embora ele fosse matar Garmi, ele também seria mortalmente ferido. O emparelhamento, no entanto, parece incomum para muitos historiadores. Garmi raramente é mencionado nas fontes disponíveis, ao contrário dos principais filhos de Loki que lutam contra outros deuses. E como alguns historiadores disseram, parece incomum que Tyr não lutasse contra o mesmo lobo que pegou sua mão. Em vez disso, Odin e seus guerreiros Einhar cairiam todos contra o grande lobo. Fenrir acabaria sendo morto por Vidar, um dos filhos mais novos de Odin. As interpretações de Fenrir e Tyr, entretanto, levaram alguns historiadores a supor que nem sempre foi assim. No total, 4 grandes lobos apareceram no Ragnarok. Apenas um, Fenrir, é mencionado antes da Edda Poética ser escrita. Algumas pessoas acreditam que Snorri Sturluson adicionou os outros lobos à história em sua recontagem. Originalmente, Fenrir foi o único lobo que lutou contra os deuses. Se fosse esse o caso, Tyr teria lutado ao lado de Odin na batalha contra o lobo, ou contra outro inimigo desconhecido. Fenrir é a escolha mais provável, já que outros deuses lutariam contra inimigos aos quais eles estavam ligados anteriormente. Thor, por exemplo, quase matou Jormungand uma vez antes, mas só teria sucesso e morreria no Ragnarok. Como Tyr já havia perdido uma mão para Fenrir, parecia provável que eles se enfrentassem novamente. Se, como muitos historiadores presumem, Tyr já foi um deus mais importante do que Odin, é possível que as primeiras versões da lenda do Ragnarok não tivessem lutando ao lado de outro deus. Se Tyr já fosse o deus mais poderoso, ele teria enfrentado a besta mais poderosa. Seria Odin, que não foi nomeado ou lutou contra uma criatura menos conhecida. Mesmo na história de sua morte final, há evidências de que Tyr já foi mais poderoso e popular do que na era viking. Tyr era um deus nórdico conhecido por sua bravura e legalidade. Ele estava tão intimamente associado à guerra que os romanos o compararam a Marte. Seu nome também indicava sua importância. Vem de uma raiz antiga que é mais frequentemente aplicada a deuses reais, e na linguagem nórdica antiga poderia ser um termo para o próprio deus. Apesar de tudo isso, Tyr não é muito mencionado nas lendas nórdicas e, consequentemente, é menos conhecido se comparado com outros deuses nórdicos, como Thor, Odin e Loki. Ele é o personagem central em apenas um mito completo. Nele, ele sacrifica sua mão para garantir que o perigoso lobo Fenrir
que está destinado a matar Odin no Ragnarok, possa ser preso até aquela batalha. Embora isso mostrasse a coragem pela qual Tyr era conhecido, também o enfraqueceu. Tyr perdeu a mão da espada e, como sugerido por algumas fontes, era menos digno de supervisionar a lei e a justiça. Alguns historiadores acreditam que Tyr pode ter sido um deus muito mais importante. Odin eventualmente ganhou destaque, mas Tyr pode ter sido o deus supremo do panteão germânico primitivo. Na cultura pop existem muitas poucas referências a Tyr. No entanto, o deus aparecerá no novo jogo da Sony, God of War 5. Até o momento não existem muitos detalhes sobre qual será sua função no jogo. O que temos são algumas imagens e trailers que a própria desenvolvedora divulgou nos últimos meses. Talvez com o sucesso do jogo, Tyr comece a ser mais conhecido e retome ao menos a sua antiga fama. Dessa vez, não só nas terras nórdicas, mas no mundo todo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!